Obrigado, pastor Flávio. Meus irmãos, é uma bênção poder estar aqui. Eu amo poder compartilhar a palavra do Senhor e gosto muito de vir na Zona 5. Pastor Flávio me convide mais vezes, viu? Eu vou dizer para você, vou provar para você o quanto eu gosto de vir aqui. Hoje eu estou completando 53 anos. Eu sei que você está olhando e falando assim, nossa, não parece, talvez 58, 60. Eu vou lembrar de você nas minhas orações se você pensou isso, viu? Mas eu poderia então dizer, olha, esse domingo eu não posso porque eu estou comemorando aniversário. Mas eu falei, não tem presente melhor do que comemorar o aniversário na presença do Senhor, na presença dos nossos irmãos, louvando ao Pai, como nós fizemos aqui. Parecia que esse lugar estava cheio de anjos, não é verdade? E a palavra declara, né, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e ele os livra. Então, com certeza, meus irmãos, nós não estamos sozinhos aqui, mas mais importante do que a presença de anjos nesse lugar é a presença do próprio Senhor Jesus, porque ele diz, quando 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas no nome dele, ele também estaria ali. Então eu quero convidar você a aplaudir o Senhor Jesus, que está aqui conosco nessa noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos trabalhar sobre a profecia do profeta Isaías, no capítulo 6, capítulo 9, capítulo 61. Então já fica com esses textos abertos. E enquanto você vai procurando aí Isaías capítulo 6, eu vou te falar de algumas particularidades que aconteceram, alguns detalhes que aconteceram antes do Senhor me entregar a mensagem de hoje à noite. O tema é um tema que a sede e todas as congregações estão pregando o mesmo tema, que é a reconciliação profetizada. Esse é o tema da nossa noite. Então, o tema veio pronto para nós desenvolvermos a mensagem, e eu pedi para o Pai que ele me desse uma mensagem, porque eu gosto, irmãos, de compartilhar a palavra de uma maneira que a gente possa aplicar logo depois que a gente sai da igreja. Saiu do culto, foi para casa, já tem como aplicar aquela palavra, dá para aplicar aquela palavra quando você chega no seu trabalho, quando você está com as pessoas que você ama, com seus amigos, enfim, eu gosto desse tipo de palavra. Mas o tema não parecia que daria para caminhar para isso, para esse ponto. E eu falei para o Senhor, como sempre, então eu aqui pedindo socorro para o Senhor, para me inspirar sobre como manusear a tua palavra, para que essa palavra seja bênção na vida dos meus irmãos. Amém? E o Senhor me deu uma revelação, algo que eu nunca tinha, pastor Flávio, ouvido, né, em outras pregações, e a gente que é crente velho, né, a gente já ouviu, às vezes, a mesma ministração sobre diversas perspectivas, mas não dessa maneira. Então, vamos ler Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14, está escrito o seguinte: o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos conhecem bem essa palavra. Então, vamos ver agora quais são os atributos, as características do Messias, desse reconciliador que foi enviado por Deus. Então, vamos para Isaías capítulo 9, a partir do versículo 6. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, está escrito o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos então para Isaías capítulo 61, a partir do versículo 1, que é também uma palavra muito conhecida. Versículo 1 de Isaías 61 diz o seguinte:
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O Senhor me enviou para curar os contritos de coração. O Senhor me enviou para proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O Senhor me enviou para pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. De novo, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da humilhação, exultareis de alegria na vossa herança, porque receberão na vossa terra porção dupla, o dobro, e vocês terão alegria eterna. Aleluia, glória a Deus por isso. Meus irmãos, essas profecias falam sobre a vinda do Messias. E o Messias, ele pode dizer com toda a segurança: o Espírito do Senhor está sobre mim para reconciliar o mundo com Deus. Então, quando eu recebi essa mensagem, eu fiquei pensando como é que nós poderíamos aplicar isso no nosso dia a dia. Então, o Espírito Santo me revelou que em Isaías, no capítulo 7, que nós lemos, a profecia diz que o Messias iria nascer, que ele precisava nascer. O Messias precisava entrar no nosso mundo pela porta do nascimento para que ele se tornasse homem. Ele não poderia vir como um anjo, como um ser espiritual apenas. Então, o Messias precisava nascer. E é isso que o profeta diz. Ele diz, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, nesses versículos, nessa profecia, está dizendo que o Messias iria nascer, que ele precisava nascer. E em Isaías, no capítulo 9, que nós lemos, já diz que o menino nasceu, porque ele fala, o menino nos nasceu. Então, o menino já nasceu, ele diz, um filho se nos deu. Então, o Messias nasceu, e após nascer, o Messias precisava crescer, que é o caminho natural de toda criança. A partir do momento que ela nasce, ela cresce. E em Isaías 61, versículo 1, nós vemos que o Messias já chegou à maturidade, porque agora não é o profeta que está falando sobre o Messias, é o próprio Messias dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Ele já está desenvolvendo a missão que foi confiada a ele. Então, nós temos esses 3 períodos, essas 3 fases, esse processo que aconteceu com o Messias e que também acontece com todo filho de Deus. E acontece de que maneira? É isso que nós vamos ver agora. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender? Da mesma maneira que o Messias precisou nascer no nosso mundo, nós também precisamos nascer no mundo de Deus. Estou falando do mundo de Deus para ficar na mesma sequência, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. E depois que nós nascemos no reino de Deus, nós precisamos o quê? Nós precisamos crescer. E depois que nós começamos a crescer no reino de Deus, o que nós precisamos também fazer? Nós precisamos buscar a maturidade espiritual. E por muitas vezes, meus irmãos, nós paramos no meio do caminho. Nós nascemos de novo, começamos a crescer e paramos. Não buscamos a maturidade. E nós vamos entender que nós precisamos avançar no conhecimento de Deus. Então, em João capítulo 3, versículo 3, o Messias já na sua maturidade, desenvolvendo a sua missão, desenvolvendo o seu ministério, Jesus disse, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No versículo 5, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne,
O que nasce do Espírito é Espírito. E em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele revela aquilo que nós já sabemos, que todos nós estávamos mortos espiritualmente por causa dos nossos pecados e delitos. Então nós precisamos do perdão, nós precisamos nos entregar ao Senhor Jesus, e ele, pelo sacrifício que ele realizou, pagando a sentença que nos era contrária, nós podemos então nascer de novo. E uma vez nascidos de novo, nós estamos reconciliados com o Pai. Então, a primeira reflexão que nós precisamos fazer: você já nasceu de novo? Se você já nasceu de novo, glória a Deus. Mas se você ainda não nasceu de novo, você precisa nascer de novo. Você precisa entrar no reino de Deus. Mas se você já nasceu de novo, então nós vamos agora para a fase 2, que é a fase do crescimento. E veja, meus irmãos, nascer de novo é uma obrigação daquele que precisa entrar no reino de Deus. É uma necessidade para quem quer ter comunhão com Deus. E após isso, nós precisamos ir para o crescimento. E veja que Jesus vai nos dar o exemplo também nisso. No capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nós vemos algumas fases do Messias, nós vemos algumas fases do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor foi apresentado no templo. Isso acontecia com 41 dias. No 8º dia após o nascimento, ele passava pela circuncisão, e 33 dias depois, como mandava a lei de Moisés, que está escrita em Levítico, ele deveria ser apresentado no templo. Então, isso acontece, está registrado lá em Lucas, no capítulo 2, e no versículo 40, Jesus é menino. Aí a Bíblia fala que Jesus crescia e se fortalecia. Irmãos, isso não pode passar despercebido ao nosso entendimento. Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, por que nós precisamos crescer e ter força e ter sabedoria? Porque o próprio Senhor Jesus revelou para nós em João, no capítulo 16, versículo 33, que neste mundo em que nós vivemos, nós iríamos ter muitas lutas, muitas aflições, muitas amarguras. Então nós precisamos crescer, ter força e ter sabedoria para podermos suportar esse mundo. E Jesus disse que nós não devemos apenas suportar esse mundo. Nós não devemos apenas suportar as nossas aflições, nós temos que vencê-las. Meus irmãos, isso é algo que exige de nós unidade como corpo de Cristo, exige de nós comunhão com o Senhor, para que nós possamos vencer as nossas lutas, as nossas aflições, as nossas dificuldades. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que apenas aqueles que vencerem é que vão receber as recompensas do Senhor. E que recompensas são essas? Algumas delas, em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Apocalipse 21, versículo 7. Ao que vencer, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer usará vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o nome dele do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de todos os anjos. Então, meus irmãos, não basta apenas tentar vencer as suas lutas, vencer as suas dificuldades. Você tem que vencê-las. E a gente não consegue vencê-las sozinhos. Nós precisamos da capacitação do Espírito Santo, nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos, nós precisamos estar andando em comunhão, em unidade, um ajudando o outro. Amém? Aleluia, glória a Deus. E depois, em Lucas, no mesmo capítulo 2 de Lucas, agora no capítulo 52, nós temos aquele episódio famoso em que Jesus já está com 12 anos. E a Bíblia, novamente, vai falar sobre essa questão de crescimento. Está escrito que Jesus, o Messias, então com 12 anos,
continuava a crescer. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça. E crescia, irmãos, detalhe, diante de Deus e dos homens. Ou seja, não adianta apenas eu achar que eu estou crescendo. Eu preciso que Deus ateste isso, eu preciso que as pessoas digam que eu estou dando um bom testemunho. Na prática, como é que é isso? No local que você trabalha, as pessoas dão um bom testemunho sobre você? O seu cônjuge diz que você é um bom cônjuge, que você é um bom pai, que você é uma boa mãe? Ah, meus irmãos, a palavra sempre vai nos confrontar. E nós precisamos, de fato, ser confrontados pela palavra em amor, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, no versículo 51, do capítulo 2 de Lucas, também diz que Jesus era submisso aos pais terrenos dele. Jesus era submisso a Maria e a José. Quantos de nós já vimos irmãos que começam a crescer, quando Deus começa a abençoar o irmão, e o irmão começa a ficar orgulhoso, começa a ficar arrogante, começa a ganhar um pouco de dinheiro, um pouco de posição social, já não quer mais vir para a igreja, já começa a achar que as coisas não podem ser daquele jeito, que ele é que tem que mandar. Meus irmãos, nós precisamos manter a nossa humildade, nós precisamos ter cuidado com o nosso orgulho, cuidado com a nossa arrogância. Ninguém é autossuficiente, nós precisamos uns dos outros. Agora, por que a Bíblia fala tanto que nós precisamos ser vencedores? Porque a função do diabo é fazer você e eu sermos perdedores. Nós já nascemos como perdedores, como derrotados, porque nós já nascemos sem a comunhão com o Senhor. Nós só conseguimos isso quando nós temos consciência de que a nossa vida sem Deus não faz sentido e nós decidimos entregar o nosso querer para viver o querer de Deus. Então, nós precisamos ter essa consciência. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, vai dizer então que em Cristo todas as coisas nos vai tornar mais do que vencedores. Então, mesmo as lutas, mesmo as dificuldades, mesmo as injúrias, mesmo as calúnias, vão de alguma forma cooperar para o nosso bem, para o nosso crescimento, para que nós sejamos pessoas mais maduras. Então, meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência. Jesus disse: o meu povo peca, erra, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós não podemos viver, meus irmãos, como se o mundo, se a vida fosse apenas aquilo que nós vemos. Porque em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo traz uma revelação que nós estamos numa luta, numa batalha, nós estamos numa guerra, e essa guerra não é contra as pessoas, é contra principados e potestades. Só que esses principados e potestades usam as pessoas para nos atacar. E normalmente usa as pessoas que nós mais amamos para nos magoar, para nos ferir, para nos ofender, para nos diminuir. E o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter conhecimento da palavra, usar o dom do discernimento de espírito para entender quando uma confusão está começando a acontecer dentro de casa, para entender que aquilo é uma brecha que o inimigo está encontrando para criar uma confusão, e aí você, com o seu conhecimento, com maturidade, vai respirar fundo, vai pedir graça para o Senhor Jesus e vai acabar com aquela pequena desentendimento que está acontecendo, para que aquilo não vire uma confusão, para que aquilo não vire uma briga, para que aquilo não vire um desentendimento, para que aquilo não vire um muro entre você e o seu cônjuge, para que aquilo não vire um muro entre você e o seu filho, e de repente vocês não tenham mais relacionamento. As armadilhas, meus irmãos, elas estão sempre à nossa frente. Mas nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo para que a gente não caia diante dessas armadilhas. Então, meus irmãos, nós precisamos saber que o mundo em que nós vivemos
É um mundo cruel, é um mundo injusto, em que as pessoas estão cada vez mais egoístas. Mas nós precisamos nos manter com os valores que Deus diz que nós temos que ter. Nós precisamos nos manter fiéis e Deus vai nos honrar no devido tempo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos conhecer essa realidade. Que nós estamos numa guerra espiritual. Porque se nós achamos que nós não estamos em uma guerra espiritual, nós não estamos nem lutando, nem reagindo às investidas do inimigo, e o inimigo vai começar a ganhar cada vez mais espaço no seu coração, no relacionamento com a sua família, e quando você perceber, as coisas estão completamente fora de controle. Então você precisa ter essa consciência, que você, sabendo ou não, você querendo lutar ou não, você está exposto a uma batalha, a uma guerra. E veja, meus irmãos, olha como isso é difícil e nos mostra que nós não podemos enfrentar essas batalhas sozinhos. Porque mesmo você lutando, algumas vezes você vai ser derrotado. Algumas vezes você vai perder as batalhas. Algumas vezes você vai ficar numa situação que você não gostaria. Mas a boa notícia é que nós podemos perder a batalha, mas nós jamais vamos perder a guerra, porque o Salmo 46, versículo 7 declara: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e eu posso acrescentar, porque Jesus é o nosso general, aleluia! Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo lutando, algumas vezes você vai precisar recuar, mesmo lutando, algumas vezes você vai tomar golpes, mesmo lutando, tendo consciência, algumas vezes você pode cair nas armadilhas do inimigo, mas ainda que você venha a cair numa armadilha, você não vai ficar caído, porque o Salmo 37, versículo 24 declara: ainda que o justo caia, o justo não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender quem nós somos em Deus. João 8, versículo 12, diz o seguinte: Jesus dizendo, o Messias que foi profetizado, vivendo a sua maturidade, vivendo a sua missão, disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E em Mateus, no versículo 14, o Messias, o Senhor Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Meu irmão, não deixe que a luz que há dentro de você pare de brilhar. Não deixe que a luz que há dentro de você pare de brilhar. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra do Senhor ilumina o nosso caminho, ilumina os nossos passos. A luz de Jesus que há em você, meu irmão, minha irmã, é maior do que toda a escuridão que o inferno está colocando na sua frente. Então, não deixe o cansaço te convencer a desistir. Não deixe o desânimo te convencer a desistir. Não deixe a sua pequena fé te convencer a desistir. Não deixe os problemas com seu cônjuge te convencer a desistir do seu casamento. Não deixe os problemas com seu filho e com a sua filha te convencer a desistir. Se você quiser desistir de alguma coisa, desista de desistir. Não abra mão de nada daquilo que o Senhor te entregou. Ainda que as circunstâncias digam que há problema, que as circunstâncias são desfavoráveis, que você não vê solução.
o Senhor trará a solução. Coloque-se aos pés do Senhor, faça aquilo que o Senhor quer e Ele endireitará os seus caminhos. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, aconteça o que acontecer, use o fruto do Espírito Santo, use o domínio próprio, controle as suas emoções, controle as suas reações, para que você possa abafar, apagar todos os dardos inflamados do inimigo contra você e contra a sua família, contra as suas emoções, contra as suas finanças. Seja sábio. Não haja de maneira imprudente, inconsequente. Pense antes de falar. Você não é obrigado a dar uma resposta na lata. Você tem direito e obrigação de parar, pensar, analisar, para saber qual que é o melhor caminho, qual é a melhor resposta para aquela situação. Assim que eu me casei, eu sou muito calmo. A minha esposa, pelo contrário, é muito agitada, né? E ela vê as situações, ela quer resolver e ela vai para cima feito um rolo compressor. E isso tem as suas qualidades, como também há as minhas qualidades pelo fato de ser muito calmo, mas eu também tenho os meus defeitos, porque pelo fato de ser muito calmo, por vezes eu sou muito lento, muito demorado, né? E isso também irrita, né? Mas no começo do casamento, pastor Flávio, às vezes a minha mulher e eu tínhamos lá um perrengue, um problema, e ela vinha, nós precisamos conversar e vamos resolver isso e não sei o quê, PPP, isso não tá bom, aquilo não sei o quê, e passava a lista, né? E eu fazia, parecendo um bovino, né? Né? E ela, mas você não vai responder nada? Eu falei assim, tô pensando, né? E eu não sei como te responder isso. Me dá aí uns 2 dias, porque parece que você tem razão, mas eu preciso pensar melhor sobre essa situação. Né? E por que, meus irmãos, que eu usava dessa estratégia? Porque primeiro que algumas vezes eu realmente não sabia como resolver aquelas diferenças. Né? Mas na maior parte das vezes, o clima estava muito tenso. Não ia ter uma solução boa, mesmo encontrando a solução, porque a tendência era nós nos estranharmos. Então, um dos dois precisa estar calmo, né? Abafar a situação, e aí no outro dia é tão simples resolver aquele problema que parecia tão gigantesco. Então nós precisamos ter sabedoria e usar os frutos do Espírito Santo, em especial o domínio próprio. Agora, meus irmãos, olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, a partir do versículo 22, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, ainda que você tenha sido derrotado hoje, quando você acordar amanhã, quando você levantar amanhã, as misericórdias do Senhor terão sido renovadas sobre a sua vida e você vai ter uma nova chance para dar um novo final para a história que você foi derrotado no dia anterior. E assim seguirá por todos os dias da nossa vida. Meus irmãos, com Deus nós somos mais do que vencedores. Então, meu irmão, minha irmã, qual que é a lição de casa? O que você precisa fazer quando você sair daqui? Saber que se você quer mudanças na sua família, e todos nós queremos mudanças na nossa família, nós precisamos saber que o primeiro a mudar somos nós. Ah, mas que palavra dura! Não é tão melhor dizer que é o meu cônjuge que precisa mudar, que é o meu filho, a minha filha que precisa mudar? Sim, todos precisam mudar. Mas nós que estamos ouvindo essa palavra, nós que somos chefes de família, nós é que precisamos ser os primeiros a mudar. Então, meus irmãos, talvez você diga assim, mas eu não estou com essa bola toda, eu não tenho essa força toda, eu não tenho essa fé toda, eu não vou dar conta disso. Sabe, meus irmãos, a gente precisa saber que não se trata apenas de nós, se trata de Deus em nós.
E muitas das vezes ainda, meus irmãos, ainda que se tratasse só de nós, se nós tivéssemos força de vontade para de fato restaurar o nosso casamento, para de fato manter um relacionamento com o nosso filho do jeito que precisa ser feito, nós também iríamos conseguir. Que dirá com a ajuda de Deus? Olha, as histórias recentes falam tanto sobre superação. Aquele nadador americano, o Phelps, ele quando era criança, ele foi diagnosticado com uma doença de hiperatividade e que a professora dele falou que ele nunca conseguiria aprender nada, porque ele tinha dificuldade de concentração. E ele precisou se superar. E ele ganhou a primeira Olimpíada, ele ganhou a segunda Olimpíada, ele é dono de 37 recordes mundiais. É o único nadador que ganhou 8 medalhas de ouro numa mesma Olimpíada. Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos, quando ele era jovem, o professor de educação física falou: menino, você nunca vai conseguir ser jogador de basquete profissional, você é muito desajeitado. Irmãos, nós não podemos acreditar naquilo que as pessoas falam sobre nós. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus fala sobre você. E você sabe aquilo que Deus fala sobre você? Você precisa ler Jeremias capítulo 29, versículo 11. O Senhor diz: eu, o Senhor, é que sei os planos, os pensamentos que tenho a respeito de você, pensamentos de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança. Nós precisamos trazer essas palavras de esperança no nosso coração, meus irmãos, porque quando todas as circunstâncias estiverem ruins, contrárias, nós precisamos trazer isso à nossa memória e dizer para nós mesmos: não, é o Senhor é que sabe os planos que Ele tem para mim, para minha família, e essa circunstância é ruim, é contrária, mas ela vai passar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Sabe, meus irmãos, nós precisamos viver a nossa vida cristã com base na nossa fé. E para nós vivermos dessa maneira, nós precisamos conhecer as Escrituras. Se você não conhece as Escrituras, meus irmãos, vai ser muito difícil você chegar à maturidade, vai ser muito difícil você viver todas as promessas que você tem para você. Então, nós precisamos ter essa consciência. Eu gosto muito daquele momento em Juízes, quando o Senhor aparece para Gideão e ele fala: Gideão, vai nessa tua força, porque você vai vencer todos os inimigos de Israel. E Gideão, ele é o Tomé do Antigo Testamento. Sabe Tomé no Novo Testamento, que fala: se eu não ver as mãos, os furos, eu não vou acreditar? Gideão é uma espécie de Tomé do Antigo Testamento, que ele fala assim: Senhor, como é que eu vou vencer os inimigos? O Senhor não está entendendo. A minha família, Gideão falando para o Senhor: Senhor, a minha família é a mais pobre da minha tribo. E eu, na casa do meu pai, sou o menorzinho. Não dá, não tem condições. Gideão estava olhando para ele, estava olhando para as ferramentas, para as circunstâncias, para a falta de posses da família dele. E qual foi a resposta do Senhor? Gideão, vai, porque eu, Senhor, irei contigo. Aleluia, glória a Deus. E essa é a palavra que nós temos que ter no nosso coração, meus irmãos. Você não vai sozinho, você não vai sozinha. É o Senhor que vai com você, que vai lutar as suas lutas, que vai enfrentar as mesmas batalhas com você e vai te dar a vitória em nome de Jesus. Mas veja, Gideão passou fome, ele sentiu sede, ele pediu ajuda, não teve, mas o Senhor estava com ele. Talvez você esteja num momento que você está passando por luta, por dificuldade, sentindo fome, sentindo sede, com dificuldade financeira, mas persista, porque o Senhor está com você, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia fala de heróis da fé, pessoas comuns, porque todos nós nascemos com pessoas comuns, mas nós podemos nos tornar heróis da fé.
Irmãos, nós já fizemos o mais difícil, que era entender que sem Deus não dá para viver. Nós já entregamos a nossa vida ao Senhor. O que nós precisamos agora é caminhar em direção à maturidade, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor quer para nós, para que nós também possamos ser heróis da fé na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, com os nossos familiares, na nossa igreja. Nós, com o Senhor, somos mais do que vencedores, mas nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, porque quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, nós vamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Então, meus irmãos, para reforçar essa experiência de Gideão, eu quero lembrar para você a situação do leão. Você sabe que o leão é considerado o rei da selva, o rei dos animais. E você também sabe que o leão não é o maior dos animais. O leão não é o animal mais forte. O leão não é o animal mais veloz. O leão não é o animal mais inteligente. Então, por que o leão é considerado o rei dos animais? Porque o leão, ele não usa só força para lutar. Ele luta com estratégias. O leão, antes de sair à caça, ele ruge, ele provoca medo, ele provoca pânico e só depois ele ataca. E o inimigo das nossas almas, segundo o apóstolo Pedro, faz a mesma coisa. Ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem pode tragar. Mas nós precisamos ter a consciência, o conhecimento que ele não é leão, porque o verdadeiro leão atende pelo nome de leão da tribo de Judá. É ele que nos dá a vitória e nós precisamos também começar a rugir, meus irmãos, diante dos problemas, diante das dificuldades e dizendo, isso só vai acontecer até o momento que o Senhor permitir, porque o Salmo declara aqui o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que a nossa dor, que a nossa amargura, que a nossa dificuldade tem dia e hora para acabar. E quando chegar o tempo de acabar, o Senhor vai nos tirar da cova, o Senhor vai nos tirar da fornalha, o Senhor vai nos tirar da cova dos leões e vai nos honrar, como foi a palavra que nós lemos. E nós precisamos ter essa convicção no nosso coração, que nós não estamos lutando sozinhos, o Senhor está lutando as nossas lutas, mas até as nossas dificuldades nos ajudam para que nós possamos chegar à maturidade. Irmãos, nós precisamos transformar os nossos sonhos em ações. Precisamos sair da acomodação. Nós precisamos fazer aquilo que Deus quer que nós fazemos. Nós precisamos ir para o novo de Deus. Por vezes, nós estamos querendo viver do passado, mas não dá para viver do passado. Deus está fazendo coisas novas e nós precisamos estar atentos e viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. As atitudes que nós temos hoje são como sementes que nós estamos plantando para colher amanhã. O que você faz hoje reflete no seu futuro. E o que é que você está fazendo hoje para colher amanhã, para ter um futuro melhor? Se você não está fazendo nada em relação ao seu relacionamento com o seu cônjuge, você não vai colher nada. Se você não está fazendo nada, se você não está plantando nada no seu relacionamento com os seus filhos, com os seus familiares, você também não vai colher nada. Você precisa plantar para colher. Nós precisamos nos reinventar, nós precisamos nos superar, nós precisamos crescer, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar para pensar de acordo com o querer do Senhor. Meus irmãos, não existe sucesso ou vitória sem sofrimento, sem dor, sem abrir mão de determinadas coisas. Até o Senhor Jesus, quando veio à terra, para nos dar vitória, ele precisou enfrentar dor, ele precisou abrir mão da posição no trono dele para fazer aquilo
que era necessário para nos salvar. Então, meus irmãos, a maturidade, ela é necessária. Jesus, que era Jesus, ele precisou esperar 30 anos para começar o ministério dele. E nós não podemos confundir maturidade com muita idade. Sara já tinha muita idade, mas ela não tinha maturidade. Quando o Senhor disse que ela ia ter um filho, ela não acreditou. Então nós precisamos ter maturidade. Jesus foi injustiçado, caluniado, foi traído e ele perdoou as pessoas. E uma frase do Senhor que me marca é quando ele fala: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Se nós soubéssemos de fato quem nós somos em Deus, como nós somos vistos pelos inimigos, se nós soubéssemos como os anjos nos enxergam, se nós soubéssemos a importância que nós temos no mundo espiritual, se nós de fato entendêssemos que nós somos filhos de Deus, toda vez que alguém se levantasse para contar uma mentira, para fazer uma injustiça contra nós, ao invés de ficarmos magoados, nós iríamos falar como Jesus: Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Porque a palavra é muito dura contra aqueles que vão se levantar contra você, meus irmãos. Haverá um dia em que todas as pessoas que não passarem pela salvação, elas vão estar diante do trono branco e ali não haverá nenhum absolvido. Todos serão condenados. Então nós precisamos ir para a maturidade, para que nós possamos viver como Jesus, que nós temos comunhão com o Senhor, que apesar de todo o nosso conhecimento bíblico, a gente não abra mão de orar, de buscar ao Senhor, de estar na casa de Deus, de fortalecer os irmãos, de estarmos em comunhão, como a palavra nos diz. E aí, meus irmãos, quando nós estamos em maturidade, nós entendemos também as fases, os processos de como as coisas precisam acontecer, que elas nunca vão ser do nosso jeito e nem no nosso tempo. O profeta Isaías diz que os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, e que há tempo para todas as coisas, e é Deus quem controla esse tempo. Então, recapitulando, meus irmãos, o tema dessa mensagem é a reconciliação profetizada. Nós vimos que o Messias precisava nascer, nós vimos que o Messias nasceu, cresceu, e vimos também que o Messias atingiu a maturidade, que é o que nós precisamos fazer também. Então, você precisa refletir: você já nasceu de novo? Se você já nasceu de novo, você está crescendo, você está em crescimento, porque nós precisamos nos fortalecer no Senhor em sabedoria e graça e desfrutar de bom testemunho diante de Deus e das pessoas que nos cercam. E nós precisamos ter maturidade. Como a história do leão, você não precisa ser uma pessoa com muitas posses financeiras, você não precisa ser uma pessoa bonita, você não precisa ser mais inteligente do que as demais pessoas, você não está competindo com ninguém. A Bíblia não dá essa informação que nós estamos competindo com ninguém. Nós não estamos competindo com ninguém. Nós temos que parar de nos comparar com as outras pessoas. As outras pessoas são as outras pessoas. Nós somos nós. Então, lute as suas lutas. Lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, lute para se manter fiel à palavra do Senhor. Você precisa estudar, você precisa crescer, precisa amadurecer, você precisa ser hoje um pouquinho melhor do que você foi ontem. E amanhã você vai ser um pouquinho melhor do que você foi hoje. Há dois tipos de pessoas: aquelas que lamentam e choram, e há as pessoas como Davi e o exército de Davi em Ziclague.
Eles choraram, lamentaram, mas depois eles se fortaleceram no Senhor e foram contra os inimigos e recuperaram tudo aquilo que o inimigo havia tomado. E é assim que nós devemos agir, meus irmãos. Está doendo? Vamos sentar, vamos chorar, vamos pedir socorro ao Senhor, mas depois nós vamos enxugar as lágrimas, nós vamos nos fortalecer no Senhor e pedir: Senhor, nos dá a direção, porque eu quero recuperar tudo aquilo que o Senhor roubou de mim. É assim que nós precisamos agir. Só que nós não vamos conseguir ter esse tipo de atitude se nós vivemos a nossa vida cristã sozinhos. Nós precisamos estar em comunhão uns com os outros, precisamos estar em comunhão com os irmãos, precisamos estar debaixo da liderança do pastor. Então, nós precisamos priorizar a nossa vida espiritual, porque dela depende todas as áreas da nossa vida. Então, meus irmãos, como Gideão, todos nós nascemos como pessoas comuns, sem poder fazer quase nada, mas com as atitudes certas, com as decisões certas, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ser transformados em pessoas extraordinárias, porque o Senhor nos criou para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Isaías 61 que nós lemos: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E agora você e eu podemos dizer que o Espírito do Senhor também está sobre você, porque o Senhor te ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Agora, meus irmãos, é comigo e com você. Agora é a nossa vez. O Senhor te ungiu para curar os contritos de coração. O Senhor te ungiu para proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O Senhor te enviou para pregar o ano aceitável do Senhor. E em lugar da vergonha, nós teremos dupla honra. Em lugar da humilhação, nós exultaremos de alegria com a nossa herança, porque nós vamos receber a porção dobrada do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Messias pode dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim para reconciliar as pessoas. E nós também podemos dizer que o Espírito do Senhor está sobre nós para reconciliar o Senhor. E meu irmão, minha irmã, a Bíblia disse que o Messias ia nascer e ele nasceu. A Bíblia disse que o Messias ia morrer e ele morreu. A Bíblia disse que o Messias ia ressuscitar e ele ressuscitou. E a Bíblia está dizendo que Jesus voltará. Então prepare-se, porque ele vai voltar para te buscar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos se levantar. Quero convidar os irmãos do louvor para voltar. E eu vou fazer uma oração por todos nós enquanto os irmãos do louvor se preparam. Amém? Aleluia, oh Senhor, como é bom estar na Tua presença. Nós nos alegramos, Senhor, porque o Senhor está conosco, falando, nos confrontando. E aqueles irmãos, Pai, que estão aqui, estão ouvindo essa palavra, estão dizendo: Senhor, me socorre, eu não consigo, eu não dou conta. Orabará xeremenecanda, que a Tua palavra, Senhor, os alcance de uma maneira poderosa e especial, que eles possam ouvir da Tua voz, dizendo a eles da mesma forma que o Senhor disse a Gideão: vai, porque eu irei com você, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E nós cremos, Senhor, que o Senhor está fazendo um caminho novo no deserto. O Senhor está abrindo um caminho onde não existe, onde não há possibilidades, e nós cremos na restauração das famílias. Nós queremos que aquele casamento que está abalado será reestruturado, que o Senhor renovará o amor do marido pela esposa, o amor da esposa pelo marido. O Senhor vai restaurar o casamento, vai restaurar o relacionamento dos filhos. Pai, aqueles que estão enfermos, que a Tua cura venha, Senhor. Oh, que o bálsamo de Gileade
derrame sobre essa ferida, que haja cura, que aqueles que estão em dificuldades financeiras, Pai, que o Senhor abra portas, porque a tua palavra declara que as portas que o Senhor abre, ninguém fecha, e as portas que o Senhor fecha, ninguém abre. Oh, nós nos derramamos diante da tua presença com o coração alegre, sabendo que apesar das nossas lutas e dificuldades, o Senhor tem nos amparado, nada tem nos faltado, e o Senhor está nos conduzindo, e nós cremos na nossa vitória, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Aleluia.